A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um estudo no canal. E nesse vídeo, continuando sobre as aulas do Reino de Deus, vamos falar agora sobre o território do Reino de Deus. Antes de iniciar, eu quero fazer uma breve recapitulação do que temos visto nas aulas anteriores. Vimos sobre um pouco de história da igreja, o que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, até o terceiro século, como que ela cria a respeito do reino. Estamos usando textos dos primeiros pais da igreja, primeiro, segundo, terceiro século aqui nessas aulas, para ver o que eles entendiam sobre o reino, o que eles ensinavam. Foram homens que conheceram os apóstolos, alguns deles conheceram, foram estabelecidos nas igrejas como bispos, ensinados pelos apóstolos, e eles ensinaram outros discípulos também. Então é a primeira, segunda, terceira geração de discípulos. Vimos que, com o passar dos séculos, a igreja foi. A apostasia aumentou na igreja, a apostasia, o abandono, o desvio da verdade. Começou a ser pregado coisas que não estavam de acordo com a verdade. Vemos também que, a partir do século XVI, Deus começa a restaurar a sua palavra e até hoje está restaurando as verdades do reino de Deus e vai estar restaurando até a volta de Cristo, até a igreja dele estar gloriosa. E vai estar restaurando também o poder dele na igreja. Vimos isso na primeira aula. Vimos sobre o reino de Deus na Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre o reino de Deus, o eterno propósito de Deus que ele estabeleceu em seu Filho Jesus Cristo na eternidade, e que esse propósito vai se cumprir independentemente de que o homem tenha errado, tenha pecado, de que Israel tenha falhado. E vemos Jesus ensinando a orar pela vinda do reino, para que o reino venha ser estabelecido na terra, que a vontade do Senhor seja feita na terra como ela é feita no céu. Isso é cumprido quando o reino de Deus vem de fato para a terra. Ele fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, só que para buscar algo tem que ver, tem que entender, tem que desejar. E por isso que estamos estudando mais sobre o reino de Deus, para buscar esse reino, entender sobre ele. Vimos também uma outra aula sobre as 4 dimensões do reino de Deus, que são rei, governo, povo e território. O rei é Deus, o governo é Jesus e a igreja, o povo são os povos da terra, as nações, chamado também de criação, que será governado pela igreja, serão súditos do reino. E o território do reino, que é a terra. E é isso que nós vamos ver nessa aula, começando a falar da 4ª dimensão do reino, que é o território do reino de Deus. Sabemos que Jesus voltará ao toque da última trombeta, da 7ª trombeta, no final da grande tribulação, e ele vem para estabelecer o seu reino. E onde será esse reino? É isso que vamos ver nesse vídeo. Vamos entender melhor sobre isso. Então, começando, o propósito da criação da terra. Ao criar a terra, Deus a fez com propósito. Salmo 115, 15 e 16. Ao criar a terra, Deus a fez com propósito. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Vemos que Deus criou os céus e a terra com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. Vemos ali em Gênesis 1 a criação, que Deus cria em 6 dias, todas as coisas, e vê que tudo foi bom. Então os céus são dele, mas a terra ele deu aos homens, aos filhos dos homens. A gente vê lá em Gênesis também 1:28 que o propósito de Deus ali no Éden com Adão e Eva é para que eles
se multiplicassem, fossem fecundos e enchessem a terra de filhos, e governassem sobre a terra e governassem sobre os filhos deles. E vemos que Adão e Eva é a figura de Cristo, a igreja. Temos ali o protótipo do reino. Um outro texto também que eu quero ler aqui, não está no slide, mas eu vou ler, é o Isaías 45:18, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vemos aqui o propósito de Deus em criar a terra. Ele não criou a terra para ser vazia, para ser um caos, mas para ser habitada pelos homens. Esse é o propósito de Deus, criar a terra. E nesses estudos vamos estar lendo textos dos pais da igreja, como eu tenho dito, para ver o que a igreja primitiva ensinava e entendia acerca do reino. Esse aqui é um texto de Irineu de Leão, Contra as Heresias, o livro chama Contra as Heresias, o livro quarto, e é do segundo século, e ano 185 depois de Cristo. Ele diz assim: A saída do Egito de todo o povo e tudo o que aconteceu pela ação de Deus foi figura e o tipo do êxodo da igreja, que se daria do paganismo. Desta igreja que no fim sairá daqui para entrar na herança que lhe dará. Não Moisés, servo de Deus, mas Jesus, o Filho de Deus. Aqui ele está fazendo uma comparação com o êxodo de Israel, liderado por Moisés, que saiu do Egito pela mão de Deus, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto para adentrar a terra prometida. Está fazendo uma comparação com a igreja, que Jesus está nos libertando desse mundo que jaz no maligno, para entrar numa herança que a gente vai receber ainda. E é isso que a gente vai entender nessa aula. Que herança é essa? Onde que é essa herança? O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer com sair daqui para entrar na herança? Salmos 37, a terra como herança dos santos. Vamos ver nesse salmo 5 versículos que falam que a terra é a herança dos santos, que os santos, os justos, possuirão a terra em possessão perpétua. Começando no verso 9: Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Você espera no Senhor? Se você espera no Senhor, você vai possuir a terra. E quem será exterminado da terra são os malfeitores, os ímpios, aqueles que se recusam a se arrepender, os inimigos de Deus. Verso 11: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A palavra manso é humilde. Os humildes herdarão a terra. Então a terra é a herança da igreja, dos humildes, que vão se deleitar na abundância de paz, porque o reino de Cristo, de Deus, será um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O Senhor vai restaurar todas as coisas, a terra será restaurada, e a terra é a nossa herança que herdaremos ainda futuramente. Verso 22: Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Mais uma vez, os abençoados vão herdar a terra, possuir a terra, e os amaldiçoados serão exterminados, serão eliminados da terra. Verso 29: Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Você é justo? Você pratica justiça? Você foi justificado pela fé? Você obedece aos mandamentos de Cristo? Então, a sua herança, você vai herdar a terra. A herança dos justos é herdar a terra. E nela habitarão para sempre. O texto diz para sempre, não diz por um determinado período de um pouco de tempo. Não diz 1000 anos, mas para sempre.
Vamos ver sobre o milênio também aqui um pouco. Não é só 1000 anos, é eternamente. Para sempre é eternamente. Verso 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, herdaremos a terra quando os ímpios forem exterminados. Lemos aqui os 5 versículos desse Salmo 37. Talvez você esteja pensando assim, ou alguém poderia dizer: tá, mas isso é Antigo Testamento, isso Deus falou para os judeus, era algo para aquela época. Agora, na nova aliança com Jesus, o plano de Deus mudou. Será mesmo que é isso? Olha o que o próprio Jesus vai dizer em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque herdarão a terra. E da onde que Jesus tira isso? Ele tira do próprio Salmo 37, ao verso 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Então Jesus ele não traz um ensino novo, diferente do que foi profetizado pelos profetas, o que estava escrito no Antigo Testamento. Ele vem ensinar o que estava escrito. Ele não é um plano novo que Deus faz a partir de Jesus na nova aliança. E voltando ali no verso 34 do Salmo 37, que diz que possuiremos a terra e presenciaremos isso quando os ímpios forem exterminados. E quando isso vai acontecer? Quero ler um texto aqui também, não está no slide, mas é de Apocalipse 11, 15 a 18. Aqui já é a volta de Jesus na 7ª trombeta, que é a última trombeta, que ele vem para tomar posse dos reinos do mundo. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então Jesus começa a reinar a partir do toque da 7ª trombeta, onde os reinos do mundo passam a ser dele. Ele de fato passa a reinar sobre a terra e todas as nações da terra. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E o que ele passa a reinar no toque da 7ª trombeta. Ele não está reinando ainda. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar ao galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Perceba que fala que as nações se enfureceram, isso fala do período da grande tribulação, das guerras que estarão acontecendo, da perseguição que estará acontecendo à igreja nesse período. E a ira de Deus vem como resposta ali no final. E vem o tempo determinado para serem julgados os mortos. Vai acontecer a primeira ressurreição, que a igreja ressuscita nessa primeira ressurreição para ser glorificada, para receber galardão, para reinar com Jesus. E diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. Perceba que Deus não fala que vai destruir a terra, mas vai destruir aqueles que destroem a terra. É os ímpios que serão destruídos, não é a terra. A terra será restaurada, será renovada. Deus não vai destruir essa terra e criar uma nova terra. Ele vai restaurá-la. Continuando. Mais um texto de Irineu de Leão. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e sua posteridade. Mas se nem Abraão nem sua posteridade, que são os justificados pela fé, recebem agora a herança da terra, eles a receberão na ressurreição dos justos, porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Perceba que fala de uma promessa que Deus fez a Abraão, que é a promessa de herdar a terra, Deus fez essa promessa para Abraão e para a descendência dele. A posteridade é descendência.
E diz que essa descendência são aqueles que são justificados pela fé. Veremos sobre isso mais à frente. E que não é nesse momento que a gente recebe, mas na ressurreição dos justos. É aquele texto que eu acabei de ler aqui, de Apocalipse 11. Ao toque da 7ª trombeta, acontece a primeira ressurreição. A igreja ressuscita para poder herdar o reino de fato e herdar a terra. Então vemos que essa questão de herdar a terra está relacionada a uma promessa que Deus fez a Abraão. E é isso que temos que entender e estudar sobre essas promessas feitas a Abraão e sua descendência, que veremos mais à frente. Perceba que Irineu também usa o mesmo texto aqui que Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Deus vai cumprir essa promessa. Porque Deus fez uma promessa, uma aliança e um juramento a Abraão. Ele não pode quebrar essa promessa e esse juramento que ele fez. Um texto agora da Didaquê, do 1º século, por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Capítulo 3, verso 7. Seja manso, porque os mansos receberão a terra como herança. Perceba que ali na igreja primitiva, eles criam nisso, era normal esse ensino, eles ensinavam isso, porque era o que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, e os discípulos dos apóstolos aprenderam isso, ensinaram outros. Os profetas proclamaram a terra como herança aos santos. Isaías 60, 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Vemos aqui novamente, os justos herdarão para sempre a terra, eternamente. Os profetas, eles não falavam coisas da cabeça deles, falavam movidos, inspirados pelo Espírito de Cristo que neles estava. Isso aqui é profecia, isso aqui vai se cumprir. Jeremias 7, 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Perceba que o propósito de Deus é fazer o povo dele habitar na terra, que ele prometeu aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, da promessa que ele fez. Para sempre isso. E vamos ver nos profetas, todos eles falando sobre isso, da herança da terra ao povo santo. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse aqui é um texto que ele aparece as 4 dimensões do reino aqui. O Altíssimo é o rei, primeira dimensão. O povo dos santos do Altíssimo é a segunda dimensão, que é o governo, que são os ministros de Deus, o povo santo, a igreja, os reis e sacerdotes do Senhor. Fala sobre todos os domínios, reino, majestade dos reinos. Aqui fala dos povos, das nações, é a terceira dimensão do reino. E a 4ª dimensão do reino, que é o território, diz aí, em negrito, debaixo de todo o céu. Está escrito acima de todo o céu ou no céu? Não está escrito isso, está escrito debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu é na terra. Então fala as nações, está falando dos reinos dessa terra, que quando Jesus voltar, ele e a igreja governarão sobre a terra e sobre as nações. E aí sim, todas as nações obedecerão ao Senhor e ao seu governo, que é Cristo e a igreja. Essa que é a herança dos santos. Fala tanto de território como de povos para reinar. Outro texto que eu quero ler, de Daniel também, no capítulo 2, não está aqui, mas eu vou ler. Daniel 2, 34 e 35. Aqui ele fala é onde ele está falando sobre o sonho da estátua que Nabucodonosor teve. E ele interpreta esse sonho. E aqui nesses versículos ele diz: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou.
O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Perceba que essa pedra que bate na estátua é Cristo e o seu reino que vem para ser estabelecido na terra. E essa estátua com ouro, prata, bronze, ferro, barro, vários materiais representam os reinos humanos que serão destruídos e quem passará a reinar só vai ter um único rei, que é Jesus, que vai de fato reinar sobre todas as nações. Todo esse sistema humano passará, todo esse sistema maligno acabará. Perceba que essa pedra que bate nos pés da estátua e destrói, ela se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Não está dizendo que ela enche todo o céu, está dizendo que ela enche toda a terra, mostrando que o reino de Deus será estabelecido na terra, virá para a terra, virá dos céus para a terra e encherá toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E no mesmo capítulo, Daniel 2, verso 44, diz: Mas nos dias desses reis, que são os 10 reis, ali os 10 dedos da estátua, que é o último império que vai estar vigente, e desse império que vai surgir o anticristo, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aquilo que ele falou da pedra batendo nos pés da estátua e destruindo toda ela. Todos esses reinos serão consumidos e ele vai estabelecer um reino que vai permanecer para sempre. Outro texto de Irineu de Leão. Ele renovará a herança da terra e restaurará o ministério da glória dos filhos de Deus, como diz Davi. Ele renovará a face da terra. Prometendo beber do fruto da videira com seus discípulos, mostrou juntamente a herança da terra, na qual se bebe o novo fruto da videira e a ressurreição carnal dos seus discípulos. A carne que ressuscita renovada é a mesma que recebe a bebida nova, pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira no lugar supraceleste, os céus, nem que os que bebem não tenham um corpo de carne. Pertence à carne e não ao espírito a bebida que se extrai da videira. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando do texto que Jesus ali na ceia, ele está tomando do fruto da vide, e ele diz aos discípulos que ele só vai tomar novamente do fruto da vide quando vier o reino de Deus, lá no reino. E de fato, Jesus bebeu ali o fruto da vide, comeu. E quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra, glorificado, com o corpo glorificado. E olha só, ele comeu com os discípulos. Ele ensinou sobre o seu reino 40 dias ali antes de subir ao céu. Você vê ele comendo pão, comendo peixe, num corpo glorificado. Perceba que o corpo glorificado ali na ressurreição, ele ainda pode comer, ele ainda come. Então ele está falando aqui, ele está combatendo o gnosticismo, Irineu está combatendo o gnosticismo, que é o ensino que diz que não havia ressurreição, que as almas vão para o céu, que o reino é no céu, mas não tem como ser isso porque a videira é aqui na terra. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Então Jesus, ele vai, juntamente com a sua igreja, no reino ele vai comer e beber. Continuando. Somente a igreja terá o direito de reinar com Jesus. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui Jesus está falando com a sua igreja, com os eleitos, que aqueles que vencerem, que perseverarem até o fim na fé, que guardarem as obras de Jesus, forem fiéis até o fim,
que forem aprovados, receberão autoridade sobre as nações. Aqui vemos a igreja, que recebe autoridade para governar sobre povos. Vemos dois grupos aqui de pessoas. A igreja e as nações, que serão regidas pela igreja no reino milenar e no reino eterno também. Então as nações serão súditas no reino. A igreja, Jesus, quando vem para reinar, a igreja ele não reina sobre a igreja. A igreja reina juntamente com Jesus sobre outras pessoas. E Jesus recebeu essa autoridade de Deus e compartilha essa mesma autoridade com a sua igreja, para aqueles que vencerem. Só para os que vencerem, porque tem filhos de Deus que não vencerão e serão reprovados e não herdarão o reino. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui vai falar sobre a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, aqueles que vencerem, os filhos de Deus que vencerem, eles farão parte da primeira ressurreição, que ocorre ao toque da 7ª trombeta, quando Jesus volta ao final da grande tribulação. Ele vem para ressuscitar a sua igreja, glorificá-la e arrebatá-la para, de fato, estabelecer o reino na terra e reinar juntamente com a sua igreja. E esses que ressuscitam na primeira, os de Cristo, sobre eles não tem autoridade a segunda morte. Eles já estão glorificados. Eles venceram, eles foram aprovados. E diz que esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Vai falar do reino milenar aqui de Cristo na terra. E vai reinar também eternamente, não só 1000 anos. E quem que são esses que são sacerdotes de Cristo? Apocalipse 5, versos 9 e 10, vai explicar melhor, vai ajudar a entender melhor esse texto, que diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Perceba que Jesus comprou pessoas de todos os povos, línguas, tribos, com seu sangue, para que fossem constituídos reis e sacerdotes, com o propósito de reinarem sobre a terra e reinarem sobre povos. E juntando esses textos, a gente entende melhor o propósito de Deus estabelecido em Cristo. E Jesus e a igreja reinarão sobre a terra, reinarão sobre povos. A igreja foi chamada para ser reis e sacerdotes. Continuando, texto de Policarpo aos Filipenses. Ano 110, aqui já é o início do 2º século. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João. Ele aprendeu direto do apóstolo João. E Policarpo, ele ensinou Irineu de Leão, os textos que lemos anteriormente de Irineu. Então perceba que o ensino era mantido, o que os apóstolos ensinaram, Policarpo aprendeu com eles, ensinou Irineu de Leão, que também aprendeu. A mesma coisa. Se o aguardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos, e se nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele se tivermos fé. Está falando aqui sobre a ressurreição, a primeira ressurreição. Se perseverarmos, se formos dignos, se formos fiéis até o fim, aí sim reinaremos com ele, com Jesus. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que Jesus tem,
ele compartilha com a igreja, que é autoridade sobre as nações e herdar a terra. Mas tem a condição para que, de fato, tomemos posse dessa herança. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então tem a condição de permanecer fiel até o fim e não apostatar da fé. Se com ele sofremos, seremos glorificados. E glorificados, ali na primeira ressurreição, podemos de fato herdar o reino. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Perceba que a condição, novamente, para herdar o reino, para reinar juntamente com Jesus, tem que perseverar. Se perseveramos. Se não perseverarmos até o fim, não reinaremos com ele. Se a gente negar, ele nos negará. Jesus mesmo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Então, mesmo não basta aceitar Jesus, tem que ser fiel até o fim, tem que perseverar para herdar o reino. Epístola de Barnabé, ano 90, 130 depois de Cristo. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio o atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Aqui ele está ensinando sobre os 6 dias da criação. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Isso está lá em Salmo 90. Pedro vai citar esse salmo também na sua segunda carta. E ali na criação, na fundação do mundo, Deus já estava anunciando o fim. Que 6 dias seriam 6.000 anos, 6 milênios aí. De Adão até o nosso tempo aqui, estamos prestes a completar 6.000 anos. E estamos próximos do 7º milênio, quando Jesus voltará e reinará de fato 1.000 anos. E o 7º dia, que é o dia do descanso, que é um dia que não teve noite e manhã, é um dia que só tem luz, que representa ali, diferente dos outros dias, os 6 outros dias, o 7º dia representa o reino de Cristo. Quando ele vier para pôr fim ao tempo do iníquo, está falando daqui do anticristo, vai julgar os ímpios, para então ser estabelecido o reino dele. A terra permanece para sempre, o que muda é o mundo. A gente vai ver alguns textos aqui para a gente entender a diferença de terra e mundo. Eclesiastes 1:4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então perceba que Deus criou a terra com um propósito, o propósito de ser habitada e não para ser um caos e não para ser destruída, mas para permanecer para sempre, porque o seu reino será na terra e o seu reino será eterno. Então a terra, ela permanece para sempre. O que muda é o sistema de coisas em cima na terra. É isso que a gente vai entender, a diferença de terra e mundo. A terra, ela está sofrendo maldição por causa do pecado de Adão, que desobedeceu ali no Éden, e a terra foi amaldiçoada, mas Deus não... Ele vai restaurar a terra. O propósito de Deus não mudou. Não foi por causa do erro de Adão que Deus mudou o seu eterno propósito. Então isso é o que o texto diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Lucas 18:30, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna.
Então esse mundo por vir, o que que significa? Significa que vai vir uma nova terra, onde Deus vai criar uma nova terra, vai destruir essa e vai criar uma nova terra? Não é isso. Mundo por vir é a nova era, é o, é o novo governo de Deus, de fato. É o fim do mundo que jaz no maligno. É o fim desses sistemas de coisas atuais. Para ser estabelecido o governo de Deus em cima da terra. O mundo por vir é isso. Hebreus 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Tem um mundo que há de vir. É um novo sistema de governo, onde vai reinar a justiça de fato e a paz. Porque Jesus vai reinar de fato na terra. Então temos aqui o primeiro mundo, que é o mundo até o dilúvio, que é de Adão até o dilúvio, de Adão até Noé. O segundo é o mundo atual, de Noé até a volta de Jesus. E o mundo, desde a queda de Adão até o nosso período, até Jesus voltar, ele jaz no maligno. Temos aí o mundo por vir, que quando Jesus vem, estabelece o seu reino. Da volta de Jesus até o juízo final, é o reino de 1000 anos aí. E temos o novo céu e a nova terra, que é o estado eterno, que também faz parte do mundo por vir. Mas aqui já é depois do juízo final, depois dos 1000 anos, onde de fato já não existirá mais pecado, onde todos serão julgados. E de fato Deus, ele vem habitar na terra, ele desce juntamente com a Nova Jerusalém. Você vê ali em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra, e Deus vem habitar com os homens. Esse é o eterno propósito de Deus, habitar com os homens. Então vamos entender essa questão de mundo e terra. Outros textos que eu posso ler aqui não estão no slide, mas eu vou ler. É 2 de Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. Ele vai falar sobre o mundo antigo, do dilúvio. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído afogado em água. Perceba que Pedro fala que o mundo daquele tempo foi destruído pelo dilúvio. Mas aí eu te pergunto, o mundo foi destruído, mas a terra, ela permanece, correto? Então, perceba que tem diferença de mundo e terra. O mundo era aquele sistema que estava vigente naquela época, aquele mundo de ímpios. Mas mesmo depois Deus enviando o dilúvio, a terra permanece. Então era aquela era que foi destruída, aqueles ímpios que foram destruídos, que se recusaram a se arrepender. Temos aqui que tem diferença de mundo e terra. Outro texto também de 1 de João 2, versos 15 e 16. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Perceba que quando ele fala mundo aqui, é o mundo que jaz no maligno. É esse império de injustiça que há no mundo, de pecado. Ele não está falando do planeta Terra, porque o que Deus criou é bom. Ele que criou a Terra, criou com propósito, e a Terra é boa. Ela está sendo afetada por causa do pecado, mas Deus vai restaurá-la. Então, quando fala de mundo, o que é o mundo? Desejo da carne, dos olhos e soberba da vida, que não procede de Deus, mas do mundo. E lá em Mateus 24:14, Jesus diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que quer dizer esse virá o fim? Será que esse fim é o fim do planeta Terra? É o fim do mundo atual, de injustiça. É o fim do mundo que jaz no maligno.
1 de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando Jesus voltar, Satanás será aprisionado no abismo, juntamente com seus anjos e os demônios. E o reino milenar não vai ter nenhuma influência do inimigo. Então será de fato estabelecida a vontade de Deus na terra. Já não será um mundo que jaz no maligno, mas um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Outro texto também que fala sobre isso é Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Perceba que ele está falando ali do dilúvio também, que Noé condenou o mundo daquela época ali, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isso quer dizer que Noé condenou o planeta Terra? Não é isso. O mundo era aquele sistema de coisas que estava operando naquele tempo de impiedade, de injustiça, de pecado. É isso que é o mundo. É o sistema de coisas em cima da Terra. Bom, continuando. Território do reino na terra, Hebreus 1, 10 a 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse texto aqui tem que prestar atenção nele, porque vai falar da terra e dos céus, que são obras das mãos do Senhor, e diz que eles perecerão. O que quer dizer isso, que eles perecerão? Que tanto a terra como os céus serão destruídos? Aqui diz que eles vão envelhecer qual veste, como vestes. E os céus se enrolarão como pergaminho, e que eles serão mudados como vestes. O que ele está querendo dizer aqui não é que a terra será destruída, nem os céus serão destruídos. Mas eles vão passar por uma mudança, principalmente quando Jesus voltar, que a terra vai ser afetada, os céus também, e aí vai ser restaurados. Não é que eles serão destruídos, mas restaurados. Eles vão passar por restauração. A aparência será mudada. É isso que quer dizer. A terra de Canaã é prometida a Abraão e sua descendência. É isso aqui que a gente tem que entender agora. É a promessa que Deus fez para Abraão e a descendência de Abraão. A gente entendendo isso, a gente entende por que o reino de Deus será na terra. Por que a igreja herda a terra, reina sobre a terra, reina sobre povos, abençoa povos. É a aliança abraâmica que a gente tem que estudar e entender. Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Aqui Deus estava falando com Jacó. E a mesma promessa que Deus fez para Abraão, fez para Isaque e fez para Jacó. E promessa essa é a terra que eles estavam ali, que Jacó estava deitado, Deus daria a ele e à sua descendência. Então temos que ver o que Deus prometeu a Abraão. Vamos ler Gênesis 13, 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Eu quero ler aqui o texto inteiro, os versículos que falam sobre isso, né? Gênesis 13, 14 a 17. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento,
e na sua largura, porque eu a darei a você. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão e sua descendência. Quando Deus fala para ele erguer os olhos, essa expressão erguer os olhos, a gente vai encontrar ela várias vezes na Bíblia. E erguer os olhos e olhar é olhar adiante, no horizonte, não é olhar para o céu. Só você procurar aí na Bíblia, no seu aplicativo, você vai ver que toda vez que fala erguer os olhos, é olhar à frente. E é o que o texto diz. Erga os olhos e olha onde você está. A terra onde ele estava ali, a terra de Canaã. Para o norte, sul, leste e oeste. Deus não falou para ele olhar para o céu. E ele continua no verso 15. Toda essa terra que você está vendo, é a terra. Não está falando de céu aqui, é a terra que você está vendo. Eu darei para você e a sua descendência para sempre, eternamente. E ele vai dizer no verso 17: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento, na largura, porque eu darei a você. Então é a terra das peregrinações de Abraão. Toda a terra que ele peregrinou é aquilo que Deus prometeu dar a ele e a sua descendência. E é isso que a gente tem que entender. Abraão morreu crendo nisso, morreu fiel ao Senhor. Nós vemos Abraão prometendo a terra como herança para Abraão e sua descendência. Vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão, confirmando essa promessa. E vemos em Gênesis 22, Deus fazendo um juramento para Abraão. Isso aqui é um texto de Justino Mártir, do século II, anos 150 a 160. E com Abraão herdaremos a terra santa. Tomaremos posse de uma herança eterna sem fim. Porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Essa era a crença da igreja primitiva. Herdar a terra santa. Juntamente com Abraão, porque somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Porque temos a sua mesma fé. É uma herança eterna que nós tomaremos posse dela juntamente com Abraão. Eu gostaria de ler aqui um texto de Hebreus 6, ele não está aqui no slide. Hebreus 6, 13 e 18, que vai falar sobre essa promessa e do juramento que Deus fez a Abraão, dessa aliança. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então ele fala sobre a promessa e o juramento que Deus fez a Abraão, que está envolvida ali a herança da terra, para ele e sua descendência. E que Deus ele não precisava fazer um juramento, porque se Deus promete, ele cumpre, mas ele quis confirmar mesmo com esse juramento que isso vai acontecer, porque o propósito dele é imutável. Então quando Jesus vem, ali estabelece a nova aliança, o plano de Deus não muda. Ele continua o mesmo, porque o propósito de Deus é imutável. Ele tem que cumprir essa promessa para Abraão, esse juramento. E nós vamos entender por que somos descendentes de Abraão e por que herdaremos juntamente com ele. Atos 7:5. Vamos ver que Abraão não tomou posse ainda, mas morreu crendo. Ele de fato vai tomar posse dessa promessa de herdar a terra quando ele ressuscitar. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Eu quero ler novamente esse texto, mas a partir do verso 4, aqui ele vai dizer assim: aqui é Estevão
falando ali, estava cheio do Espírito Santo e falando diante do Sinédrio. Estava falando sobre Abraão. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando, terra de Israel, de Canaã. Nela, Deus não deu a herança para Abraão. Ele prometeu dar, mas não deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Então talvez alguém poderia dizer, mas isso aí é coisa para judeu, isso aí era coisa para Abraão só. A gente não tem nada a ver com isso. Mas não é o que o texto diz. Abraão, ele morreu crendo nessa promessa. Deus fez um juramento com ele, uma aliança, de dar essa terra para ele por herança, a terra que ele peregrinou. Abraão foi fiel, morreu crendo nisso, e Deus tem que cumprir isso. Deus não vai mudar esse plano. Agora, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Agora a gente vai entender por que também herdaremos a terra juntamente com Abraão. Por que essa promessa que Deus fez para Abraão alcança a gente? Paulo vai explicar aqui em Gálatas capítulo 3. Depois eu até recomendo que você leia todo esse capítulo na sua Bíblia. Fala das promessas que foram feitas a Abraão e ao descendente de Abraão. E quem que é o descendente de Abraão? É Cristo. E não está falando de descendentes, como se falando de descendentes sanguíneos, como se falando de muitos, porém de um só, que é Cristo. E é isso que a gente vai entender agora. O que quer dizer Cristo? Irineu de Leão contra as heresias. Está claro, portanto, que os que contestam a salvação de Abraão e fabricam para si um Deus diverso daquele que fez as promessas a Abraão são excluídos do reino de Deus e desherdados da incorruptibilidade, como adversários e blasfemadores de Deus, o qual introduz no reino dos céus Abraão e sua descendência. Isto é a igreja que, por meio de Jesus Cristo, recebe a adoção e herança prometidas a Abraão. Então a igreja, por meio de Jesus, recebe a mesma promessa, é participante da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Aqui, Irineu, como eu disse, estava combatendo o gnosticismo. Os gnósticos eram uma seita que estava ensinando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, misturando filosofia com o evangelho, e falando que Deus mudou as promessas para Abraão, que mudou o plano, mas que na verdade não é isso. O que é Cristo? Será que é só Abraão e Jesus que vai herdar a terra? É isso que está falando? A gente tem que entender, quando fala de Cristo, que está falando do quê? Cristo não é sobrenome de Jesus, não é Jesus da Silva Cristo. Cristo é ungido, Mashiach. A mesma unção que está em Jesus, nós recebemos essa mesma unção, o mesmo Espírito. Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que isso quer dizer? Quando fala de Cristo, não está falando só de Jesus. Cristo é um corpo de muitos membros. Nós fazemos parte do Cristo e somos ungidos. O Espírito Santo está em nós. Efésios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o Senhor Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Então, o óleo derramado sobre a cabeça desce para todo o corpo. Ele é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes.
Ele é o Rei dos Reis e nós somos os reis. Lembra que Jesus comprou com o seu sangue pessoas de todos os povos para serem reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Essa é a descendência herdeira da terra. O Cristo é a cabeça e o corpo. É Jesus, é a igreja. Esse é o Cristo. É claro que inicialmente, quando Jesus vem, ele tem o Espírito Santo ali, ele é o Cristo, é o Mashiach. Mas Jesus, ressurreto e glorificado, ele envia do seu Espírito para a igreja e agora fazemos parte do Cristo, agora somos corpo de Cristo. E a igreja é formada de judeus e gentios que se converteram a Jesus, que se arrependeram, que receberam o Espírito Santo. Esse é o Cristo, Jesus e a igreja. Mais um texto de Irineu de Leão. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e sua posteridade, sua descendência. Mas se nem Abraão nem sua posteridade, que são os justificados pela fé, recebem agora a herança da terra, eles a receberão na ressurreição dos justos, porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ainda não recebemos a herança da terra, não estamos reinando. Nós que somos descendência de Abraão, porque fazemos parte de Cristo, receberemos na ressurreição dos justos, a primeira ressurreição. Porque Deus tem que cumprir essas promessas que ele fez a Abraão. O corpo de Cristo é formado por Jesus e a igreja, o que já estamos vendo. Hebreus 3,14. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, viu? Nós fazemos parte do Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Tem uma condição também. Tem que permanecer fiel até o fim. Tem que ser vencedor. Porque tem pessoas que serão cortadas do corpo de Cristo, que vão apostatar, que vão perder a salvação. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, Jesus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados de fato, para nos livrar da escravidão do pecado, para nos salvar. Mas não é só isso. É para a remissão das transgressões e também para que possamos receber a promessa da eterna herança, que a eterna herança é isso que foi prometido a Abraão, é esse reino, esse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo na eternidade e que irá se cumprir. O fato de Adão ter errado, ter pecado, de Israel ter falhado, não anula o plano de Deus. O plano continua o mesmo. E Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Esse texto esclarece bastante todo esse capítulo de Gálatas 3. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão também. E se você é descendente de Abraão, você é herdeiro segundo a promessa. Que promessa? O que Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele e a sua descendência herdaria a terra que ele peregrinou eternamente. Por isso que essas promessas feitas a Abraão alcança a gente, a igreja, porque somos de Cristo. O descendente de Abraão é Cristo, e Cristo é Jesus, é a igreja. Eu quero ler mais alguns textos aqui que não estão no slide, para complementar sobre a história de Abraão. Hebreus 11, 8-9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Terra da promessa, perceba aí.
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Promessa de herdar a terra, Abraão, Isaque e Jacó, que Jesus, o Cristo, é o descendente de Abraão, e somos parte de Cristo, e a mesma promessa nós recebemos também. E Hebreus 11, 39 e 40. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Perceba que eles morreram na fé, foram fiéis a Deus, os patriarcas, e temos ali vários nomes em Hebreus 11, aqueles que perseveraram até o fim na fé. Eles ainda não obtiveram a concretização da promessa, dessa promessa de herdar a terra. Por quê? Porque eles vão obter essa concretização na ressurreição, quando Jesus voltar. Porque nós também fazemos parte dessa promessa e tomaremos posse juntamente com eles, toda a igreja junta. E outro texto é Romanos 4, 13 e 14. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por que eu estou lendo isso? Porque talvez alguém ainda pode achar que essa promessa, essa herança é só para judeu, era só algo para aquela época que Deus prometeu, que nós não fazemos parte disso, que a nossa herança é o céu e que iremos morar no céu. Mas não é o que a Escritura diz. É o que temos falado aqui, que a promessa de ser herdeiro do mundo não veio a Abraão ou sua descendência por meio da lei. Foi antes da lei essa promessa que foi feita a Abraão. Perceba que não é só a terra que Abraão peregrinou também. Nós, quando herdarmos o reino, teremos autoridade sobre toda a terra. Iremos governar sobre a terra, reinar sobre a terra. Ter autoridade sobre os povos e regeremos no reino de Deus. Então perceba que a lei não anula a promessa. A promessa continua de pé, porque Deus fez isso antes da lei. E Romanos 15, 8. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Esse é outro texto importantíssimo para entender sobre a aliança abraâmica. Porque tem pessoas que acham que a partir da nova aliança, do Novo Testamento, o plano de Deus mudou e que o que foi falado pelos profetas foi cancelado por causa que Israel falhou, que Deus criou, tem algo superior, mudou o plano. Mas não, olha o que o texto diz. Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ele era judeu, nascido sobre a lei, em prol da verdade de Deus. Qual que é a verdade? Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então Cristo veio para confirmar aquilo que foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó, tudo aquilo que foi falado pelos profetas também. A promessa permanece de pé, da herança da terra para Abraão e a sua descendência, que é Cristo, que é Jesus e a igreja. Então, o plano não mudou, continua o mesmo. Jesus veio para confirmar essas promessas e não mudá-las, e não alterá-las. E para finalizar, já está terminando, um texto de Justino Marte também, Diálogo com Trifão, segundo século. Do mesmo modo, Jesus, o Cristo, fará voltar a dispersão do povo e distribuirá a cada um a terra boa, embora não como aquela. De fato, aquele lhes deu uma herança momentânea, pois não era Cristo, Deus nem Filho de Deus. Jesus, porém, depois da santa ressurreição, nos dará uma possessão eterna. Mais uma vez mostrando como a igreja primitiva cria que herdaremos o reino e a terra quando Jesus voltar e acontecer a primeira ressurreição. Então, sim, tomaremos posse do reino. E esse é o fim dessa aula. Espero que você possa ter entendido, esclarecido muitas coisas.
Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Espero que esse estudo possa ter te abençoado, te edificado. Deus abençoe sua vida e até a próxima.